Circulando. A notícia que não para. Bom dia! O dia amanheceu nublado, aquela vontade de ficar em casa persiste, mas eu, universitário, não perde a hora. Ei, que horas tem? Que horas são? Que horas tem? Que horas são? Que horas são? Que horas tem? São 7 horas em ponto, a aula já vai começar e não vai chegar atrasado. Está começando mais um Circulando, com a apresentação de Jorge Miranda E Fábia Cepeda. Ei, pequeno, te acorda. Que tal circular pelas principais notícias de Belém e da UFPA? No programa de hoje nós vamos falar sobre mobilidade dentro e fora da universidade. Também vamos falar sobre alimentação, RU, demora nas filas e vigilância sanitária. E ainda, vida de bolsista, segurança e muito mais. Circulando, o programa de notícias que não fica parado. Para as artes belenenses, o dia amanheceu nublado em certos pontos da cidade. Mais informações com a nossa garota do tempo, Beatriz dos Santos. Previsão do tempo. Hoje é sexta-feira 13 e você que está por aí, no seu carro, no busão, a pé, tanto faz, vai notar que o dia começou nublado. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura mínima para hoje será de 22 graus. Mas não fique feliz antes da hora não, afinal sexta-feira 13 é sexta-feira 13 e mesmo se não fosse, no decorrer do dia a temperatura deve subir para 30 graus. Mas você sabia que por aqui o clima é equatorial e que por isso a capital paraense apresenta uma temperatura bastante elevada durante todo o ano? Isso ocorre principalmente nos meses de setembro a dezembro, que são os meses mais quentes de todos. Com certeza já houve dias que você se sentiu como se Belém estivesse mais quente do que as previsões do tempo. E a sensação térmica fez você sentir como se sua cabeça fosse uma frigideira, não é? Isso é porque Belém é uma cidade plana, cercada por 2 rios e uma baía. Ela possui grande quantidade de vapor d'água na atmosfera. E essa quantidade se eleva à medida que a temperatura do ar aumenta. Todo esse vapor d'água age como regulador de temperatura para nós, mas causa certo desconforto associado ao aumento da temperatura. É por isso que você sente quase todos os dias como se estivesse escaldando dentro de suas roupas. Mas se eu fosse você, para garantir, levaria sempre uma sombrinha. Afinal, já estamos no período de inverno em Belém. E as chuvas da tarde fazem parte da rotina da cidade. Beatriz Santos, para o programa Circulando. E para começar o dia bem informado, como todo estudante que se preze, escute aí os principais destaques dos jornais do Brasil e do mundo nesta sexta-feira 13. Manchetes do dia. Jornal Liberal. Vendaval em Belém causa medo e destruição. 4 bairros sofreram mais com o temporal que caiu à tarde. Diário do Pará. Dia de cão. O temporal que caiu em Belém ontem causou grandes transtornos. O Globo. Enchente anunciada. Estado do Rio de Janeiro já tem 6.000 desalojados pelas chuvas. Valor econômico. Haddad sofre novo revés e descarta ações eleitoreiras. O Estado de São Paulo. Inquérito do cartel chega ao STF e cita 3 secretários de São Paulo. Correio Brasiliense. 100.000 brasileiros a mais na malha fina. The Guardian, Reino Unido. Cadeia alimentar tem toque suave para os criminosos. F. África do Sul. Clã de Mandela fará ritual para avisar seus antepassados de sua chegada. BBC. Projeto de lei da eutanásia infantil avança na Bélgica. Reuters. Brasil melhora a posição em ranking de tarifas de energia. Essas foram as principais manchetes de jornais de Belém, do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 13 de dezembro. Você está ouvindo o programa Circulando, a notícia que não para. E se você, caro aluno, está na difícil tarefa de chegar à universidade, já deve ter percebido que o trânsito não está ajudando em nada nessa sexta-feira. Vamos saber mais como anda ou não anda o trânsito com o repórter Sérgio Ferreira. Informações do trânsito. Bom dia, Jorge. Bom dia, Fábia. É isso mesmo, até a bruxa está parada nessa sexta-feira 13. Veja bem, o trecho que liga a rodovia Augusto Montenegro à Avenida Pedro Álvares Cabral está interditado desde a noite de ontem. Como Augusto Montenegro e a Pedro Álvares Cabral estão recebendo também o trânsito da BR-316, você que está a caminho da UFPA deve ficar atento às mudanças. As rotas alternativas que você pode pegar são Rodovia do Tapanã, Transmangueirão, Avenida Centenário, Rua da Marinha e Conjunto da Coab.
Nesse momento, o trânsito está lento nas principais vias alternativas que dão acesso à Avenida Pedro Álvares Cabral. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana, CEMOB, 3 novas interdições estão programadas para as próximas semanas. Serão interditados os trechos da BR-316 para Augusto Montenegro, da BR-316 para Almirante Barroso e da Almirante Barroso para a Pedro Álvares Cabral, com datas ainda a definir. Todos esses trechos fazem parte de percursos de quem vem para o UFPA. Com essas intervenções, o tempo de viagem aumenta bastante. Então, a partir de hoje, você que vem para o UFPA precisa sair mais cedo e manter a calma e a paciência. Sérgio, não tá fácil pra ninguém. Obrigado pelas informações. Por nada, Jorge, por nada, Fábia. Semana que vem eu volto com mais informações sobre o trânsito. Circulando, a notícia que não para. Fábia. Ônibus lotado e engarrafamentos são alguns dos problemas enfrentados todos os dias pelo estudante que vem para a Federal. Problemas que se estendem para além dos portões da UFPA, como você pode acompanhar na matéria de Salete Ferreira e Viviane Oliveira. Apesar da quantidade de pessoas que dispõem de veículos particulares para chegar ao UFPA, o transporte coletivo é o principal meio utilizado pela comunidade universitária. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, atualmente operam no terminal da universidade 8 empresas com 28 linhas, envolvendo uma frota aproximada de 300 ônibus. Esse número, no entanto, não garante rapidez de acesso ao campus do Guamá, já que as vias de acesso não foram ampliadas e os congestionamentos não param de crescer. A estudante de enfermagem Daiane Cruz, moradora de Coraci, relata como é a dura rotina que enfrenta todos os dias e os desafios que precisa superar para chegar até a universidade. Eu venho todos os dias, pego o ônibus geralmente às 6 horas e às vezes eu tenho que ter outra alternativa, pegar um ônibus e ir até Augusto Montenegro, pegar o satélite UFPA para chegar aqui até a universidade. Para o diretor de planejamento da CEMOB, órgão que cuida do trânsito de Belém, Moisés Namias, a principal causa dos engarrafamentos é o aumento constante no número de veículos particulares que circulam pela cidade. Segundo o Detran, nos últimos 2 anos, a frota de Belém teve um aumento de mais de 15%. Dados de outubro de 2013 mostram que a frota da cidade já é de aproximadamente 370 mil veículos. É uma consequência. O número de vias continua o mesmo, não aumentou nem diminuiu. A demanda aumentou. Isso vai ser minimizado quando estiver funcionando o BRT, em que a gente vai ter um eixo principal de deslocamento e veículos fazendo a ligação entre os bairros. Com isso vai diminuir o número de veículos que rodam desnecessariamente em determinados corredores, em determinadas vias. Mas os usuários terão que continuar exercitando a paciência, já que a previsão para o BRT entrar em funcionamento é entre 2015 e 2016. Enquanto isso não se concretiza, a CEMOB planeja implantar faixas exclusivas para ônibus nas principais vias da cidade ao longo de 48 quilômetros de extensão. Nós vamos ter o BRS, que é uma faixa preferencial para que os veículos coletivos trafeguem nessa via. E com isso vai diminuir o tempo de viagem, aumentando a velocidade média dos veículos. Após enfrentar todas essas dificuldades para chegar até o UFPA, os estudantes ainda se deparam com a precariedade do serviço de transporte dentro da cidade universitária. O ônibus circular já é conhecido entre os universitários por secular, devido à demora e à falta de regularidade nos horários de circulação. Daiane Cruz diz que às vezes prefere ir a pé do que esperar pelo ônibus. Como eu chego já em cima do horário ou já atrasada, então eu prefiro ir andando do que esperar o circular, porque eu sei que eu vou me atrasar bem mais. Sobre o funcionamento dos ônibus circular no campus do Guamá, a repórter Viviane Oliveira conversou com o coordenador de logística da UFPA, José Amaro Ferreira da Silva. Pois é, Salete. Para o coordenador José Amaro, o serviço prestado pelo circular é satisfatório e está de acordo com o que a universidade pode oferecer no momento, apesar das constantes reclamações dos universitários quanto à demora dos ônibus. Eu acredito que a quantidade de veículos que nós temos hoje para atender a comunidade universitária é suficiente, sim. São ônibus novos, com capacidade para 50 pessoas sentadas, né? E umas 20 pessoas em pé. Eles rodam de meia hora. O percurso todo é em torno de 7 quilômetros. Gostaríamos que tivesse mais, mas hoje só é possível atender com 2 ônibus novos rodando das 7 da manhã às 22 horas. Segundo José Amaro, um dos fatores que contribui para a demora de circulação dos ônibus é o elevado número de veículos particulares que transitam dentro da UFPA.
Outro é o estacionamento em locais proibidos, que dificulta as manobras dos ônibus que são grandes e precisam de espaço para realizá-las. A solução proposta é a substituição dos ônibus maiores por micro-ônibus nos horários de menor demanda de usuários. Nós estamos providenciando colocar micro-ônibus para ver se facilita mais a circulação deles dentro da universidade, para que todos sejam atendidos da melhor maneira. Nos horários de pico de utilização do circular entre 7 e 9 horas da manhã e no início da tarde, os ônibus grandes continuarão fazendo o trajeto. Com colaboração de Salete Ferreira, Viviane Oliveira para o jornal Circulando. E a situação promete piorar no entorno da universidade. Iniciaram as obras de duplicação da Avenida Perimetral, uma das principais vias de acesso ao UFPA. Outra principal avenida para chegar ao UFPA é a Bernardo Sayão, via que teve obras paralisadas por problemas com a empresa contratada para o serviço. Nós conversamos com o diretor-geral da CEMOB, Gilberto Barbosa, que falou sobre a razão de as obras estarem paradas. A prefeitura teve problema com a licitação da obra, foram detectadas algumas não conformidades, detectadas tanto pelo Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal, e deverá estar havendo uma outra licitação. Ele falou também sobre as ações da prefeitura para a avenida. O projeto em si ele inclui esse canal, a bacia da Estrada Nova, ele vai ter toda uma reforma completa, levando até Augusto Correia, tá? E lá deverão ter 2 pistas de rolamento. Então o trabalho ele é provisório e a gente espera que seja retomada a obra o mais rápido possível. Espero que a situação se resolva logo, não é mesmo, Fábia? Com certeza, Jorge, para o bem do estudante e de todos que passam por esta região. No próximo bloco, contaremos com a presença da diretora da Faculdade de Comunicação da UFPA, professora Rosane Steinbrenner, que vai nos contar um pouco mais sobre a ameaça de suspensão do vestibular do curso de jornalismo da UFPA. Voltamos já. Você está ouvindo Circulando, o programa de notícias que não fica parado. Você está ouvindo o programa Circulando, a notícia que não para. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. O programa Circulando está de volta. Ei, que horas tem? Que horas são? Que horas tem? Que horas são? Que horas são? Que horas tem? Ainda é cedo, apenas 7 horas e 12 minutos. O assunto agora é segurança na universidade. George, meu colega no jornal Circulando, e o Jobson Marinho percorreram o campus da universidade para saber a opinião dos estudantes e as ações da diretoria de segurança da UFPA. É isso mesmo, Fábia. E nesse trajeto a gente descobriu que, na verdade, o serviço de segurança da universidade não é somente patrimonial. Acompanhe. Inserido em bairros periféricos de Belém, o campus do Guamá, da Universidade Federal do Pará, divide opiniões quando o assunto é segurança. Você se sente seguro dentro da UFPA? Só de manhã. Às vezes. Até às 7 da noite, sim. Não, nem um pouco. Entre as pessoas que se sentem e não se sentem seguras na universidade, encontramos o caso de Liduína Lima. Ela é vendedora autônoma do campus e já sofreu 2 tentativas de assalto dentro da UFPA. Já tentaram assaltar meu carrinho já 2 vezes, não é verdade? Aí eu procuro a segurança tudinho, mas não é aquela coisa assim para comunicar, né? Para saber que eu não tô deixando acontecer sem falar, né? Porque às vezes, não procurou a gente. Diante desse histórico de violência no campus, o desafio da diretoria de segurança da UFPA se torna ainda maior. Antônio Carlos Gonçalves, diretor de segurança da UFPA, explica como é feito o monitoramento no campus do Guamá. A segurança na universidade está sendo prioritariamente visualizada pelo monitoramento. Para você ter uma ideia, hoje, todos os portões de acesso estão sendo monitorados por câmeras de alta resolução. Então, à medida que os operadores do monitoramento observam um suspeito ou uma ação de sinistro, qualquer eventualidade fora da normalidade da segurança, essa ação ela é comunicada para o trabalho operacional de vigilância que vai em loco acompanhar. Apesar do esforço dos responsáveis, o que ainda precisa melhorar na segurança da UFPA? Para a estudante de letras Cristiane Bittencourt, muitos ajustes precisam ser feitos. Melhorar a iluminação pelos corredores, né, pelas passarelas, estar mais vigilantes, né, bem mais, porque são muito poucos, né, para a dimensão da universidade. Segundo a diretoria de segurança do campus, alguns pontos da universidade são mais vulneráveis.
entre eles o Complexo do Vadião, a beira do rio e áreas de menor fluxo de pessoas, como os estacionamentos. Mas, ao contrário do que muito se diz nos corredores, a segurança da UFPA não é meramente patrimonial. É o que afirma Antônio Carlos Gonçalves. Patrimônio da universidade, nós entendemos que é tudo que está dentro da universidade, inclusive as pessoas. Em caso de ocorrência de crimes no campus, a Prefeitura Universitária deve ser acionada. Denúncias ou mais informações sobre a segurança do campus da UFPA no Guamá pelo telefone 3201-7156. Com a colaboração de George Miranda, Jobson Marinho para o jornal Circulando. A extensão territorial da universidade torna o desafio da segurança ainda maior, mas essas ações ajudam a amenizar o problema. Com certeza. Já pensou se um aluno bolsista perde seu dinheirinho suado no começo do mês por causa de um assalto? Mas isso se ele receber no início do mês. Isso porque os bolsistas da PROEX e PROAD reclamam frequentemente dos atrasos nos pagamentos. É disso que se trata a matéria de Sérgio Ferreira e Tarcísio Macedo. Confira. A Universidade Federal do Pará possui mais de 2.700 bolsistas que desenvolvem atividades em administração, pesquisa e extensão. No ano passado, foram fornecidas aos estudantes 814 bolsas pela Pró-Reitoria de Administração, PROAD, e 673 bolsas pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, além de mais de 1.000 bolsas do Programa de Iniciação Científica pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPESP. Um grande número desses bolsistas reclama dos atrasos no recebimento das bolsas. Há situações em que o pagamento atrasa em mais de uma semana. O estudante do curso de matemática da UFPA e bolsista PROAD, Francisco Demarim, conta que aguardou a bolsa por cerca de 10 dias e que teve problemas na hora de pagar as contas. Os tantos são muitos, né? Porque as nossas contas e dívidas elas caem nos dias certos, né? Por exemplo, tem uma conta do inglês que cai no dia 5. Então, aí ficou complicado. O meu inglês atrasou bastante, outras contas minhas que correram juros em si. Procuramos a Pró-Reitoria de Administração da UFPA, mas o órgão não se manifestou sobre os atrasos. Em uma enquete com 10 bolsistas PROAD, presencialmente e por formulário online, 6 deles informaram que os atrasos no pagamento são constantes e que a PROAD não dá explicações claras sobre a demora no recebimento. Outro caso é o do estudante do curso de Economia da UFPA e bolsista PIBIC, Diogo Santana, que foi bolsista PROEX e conta que já ficou mais de um mês sem receber o pagamento. Quando eu era bolsista PROEX, quando eu iniciei como bolsista, eu tive muitas dificuldades em relação ao valor recebido, porque esses valores atrasavam, E chegando até que no mês, por exemplo, de fevereiro, eu cheguei a não receber por esse mês, acabando recebendo no mês seguinte. Para esclarecer algumas dessas situações, o repórter Tarcísio Macedo ouviu o representante da Pró-Reitoria de Extensão. Exato, Sérgio. A PROEX confirma que recebe muitas reclamações de atraso no pagamento das bolsas. De acordo com o órgão, nos últimos 2 meses houve problema no repasse de recursos do Departamento Financeiro da UFPA, que não teria recebido a verba do Ministério da Educação a tempo. Porém, segundo a diretora de Programas e Projetos da PROEX, Silvana Nascimento, os casos mais comuns de atraso ocorrem por causa do fornecimento de dados bancários incorretos por parte dos bolsistas. Na maior parte das vezes, os nossos atrasos aqui se dá porque a folha volta. Porque a gente pede que o aluno, na hora de informar no cadastro dele, que dá a conta bancária, os dados bancários, tudinho, e tem aluno que tenta dar uma de esperto e acaba trazendo a conta de outra pessoa, pensando que a gente não vai detectar, E quando você vai fazer o cadastro do bolsista lá com o CPF e joga aquela conta, ela acusa e o sistema bloqueia. Ele não aceita o cadastro. Silvana Nascimento explica também que, quando ocorre o erro, uma nova folha de pagamento precisa ser feita e o bolsista excluído deve ser informado. Tudo isso gera o atraso no depósito. Além dos atrasos, muitos bolsistas não têm informações claras sobre o dia exato do recebimento. Segundo informações levantadas pela reportagem, o prazo máximo do depósito é até o dia 10 de cada mês, e isso vale para PROAD, PROEX e PROPESP. Mesmo assim, nós podemos observar que os bolsistas ou recebem antes ou, na maioria dos casos, recebem depois desse dia. Tarcísio Macedo e Sérgio Ferreira para o jornal Circulando. Um mês sem receber? Tenso isso. Bom, gostaria de informar que a nossa produção entrou em contato com a Pró-Reitoria de Administração e até o fechamento desta edição não houve resposta do órgão. Circulando, a notícia é que não para. Você ficou sabendo da ameaça de suspensão do vestibular para o curso de jornalismo da UFPA?
Não só fiquei sabendo, como fiquei preocupada, viu, Jorge? Para esclarecer essa história, que afeta 935 jovens que estão concorrendo a uma das 30 vagas do curso, recebemos aqui no estúdio a diretora da Faculdade de Comunicação da UFPA, a professora Rosana Steinbrenner. Bom dia, professora. Bom dia, Fábia. Bom dia, Jorge. É um prazer estar aqui no Jornal Circulando. Bom dia, professora. Bom, professora, conta pra gente essa história. O que levou o MEC a suspender o vestibular de jornalismo? Bem, o vestibular não está suspenso, até porque ele já ocorreu. Quando o MEC anunciou essa medida da suspensão do ingresso de novos alunos para 118 cursos do país em diário oficial do dia 6 de dezembro, o processo seletivo já havia ocorrido, porque o Enem é a porta de entrada da UFPA para todos os cursos, as vagas já tinham sido ofertadas e as inscrições também já tinham sido realizadas. Ou seja, para começo de conversa, mudaram as regras no meio do jogo. E isso é extremamente complicado. Além do que, os critérios que foram usados para esta punição, eles são absolutamente questionáveis. O conceito preliminar do curso, que tem um resultado insatisfatório reincidente, foi o motivo da suspensão em 2009 e 2012. Porém, esse conceito preliminar, como o nome bem diz, ele é só preliminar. E ele é formado por apenas única base de dados, que é o ENAD, tanto a nota da prova quanto as informações que os alunos fornecem no questionário. E aí eu pergunto, se nós estamos falando do campo da ciência, da educação, como é que é possível já punir drasticamente a partir simplesmente de uma única fonte de informação? A ciência explica que a gente tem que triangular a informação, que a gente tem que verificar com rigor. Isso o jornalismo também coloca. O campo jurídico diz que é necessário sempre permitir toda a defesa antes da punição. E aí eu fico me perguntando, o que é que está acontecendo? Como é que o MEC, o Ministério da Educação, pune drasticamente, suspende, afeta sonho, expectativa de milhares de jovens a partir de um dado frágil, limitado e que falseia a realidade. No caso do curso de jornalismo, isso ainda é mais grave, porque em 2011, uma comissão do MEC veio avaliar o curso em loco e definiu que a nossa nota não era 2, como foi definido pelo CPC de 2009, mais 3, que é a nota já dentro da média satisfatória. Porém, essa nota não substituiu o conceito preliminar, que é algo que consta da própria orientação do MEC. Deveria ter acontecido, não aconteceu. Então, o recurso que a Universidade Federal do Pará encaminhou ao MEC ontem à tarde é justamente com esse argumento jurídico. Esse dado, esse resultado de suspensão do curso de jornalismo, ele é indevido e errôneo, injustificado. Então, nós estamos esperançosos, confiantes que nós poderemos receber os novos calouros de jornalismo o quanto antes em 2014. Professora, a senhora acha que o curso merecia essa nota e por quê? De jeito nenhum, não acho que merecia. Eu acho que nós temos problemas, sim. Ninguém está aqui afirmando que o curso de jornalismo, mais antigo curso de jornalismo do Pará, o segundo mais antigo da Amazônia, o único curso da área que é público e gratuito e que, ao mesmo tempo, é o mais premiado dos cursos de jornalismo da região norte, não, ele não mereceria essa punição. Como eu disse, a gente tem problemas principalmente de infraestrutura e que é um problema crônico desde a criação do curso em 1978. E é algo que, na verdade, a conta deveria justamente estar no colo de quem está nos punindo. Porque quando o MEC criou os cursos de comunicação, os cursos de jornalismo, na década de 70, regulamentou os cursos sem a menor condição, já sem infraestrutura, e pouco apoiou a transformação e a atualização tecnológica dos cursos num campo que tem uma dinâmica enorme. Então, eu acho que é hora da gente sim fazer a nossa parte, sim cumprir o que é necessário, mas cobrar que o MEC também faça a sua parte. Bom, professora, e para encerrar, como a senhora disse, a faculdade já entrou com o recurso. Já houve algum avanço após essa entrada com esse novo recurso? Na verdade, Fábia, é a Universidade Federal do Pará, a instituição de ensino superior, quem recorre ao MEC.
À faculdade cabe cumprir todas as etapas administrativas, plano de melhoria, protocolo de compromisso, e isso nós vamos estar já fazendo nessa próxima semana. Eu acho que é importante também salientar que a reação não é só da universidade e da faculdade. Eu acho que todos os nossos alunos, eles também têm saído em defesa do curso. Nas conversas, nas redações onde fazem estágio, nas conversas com amigos. Alunos e candidatos que estão tentando entrar aqui no curso de jornalismo, inclusive, já estão dando entrada no Ministério Público Federal. Então, há sim um movimento de reação e, eu diria, de resistência permanente, pela qualidade e para essa sangria pública que não é merecida, ela se desfaça e o susto passe. Recebemos aqui no estúdio a diretora da Faculdade de Comunicação, Rosane Steinbrenner, que falou ao jornal Circulando sobre a decisão do MEC de suspender o ingresso de novos alunos no curso de jornalismo em 2014 e a reação da universidade para reverter a decisão. Muito obrigado, professora. Obrigado, Jorge. Obrigada, Fábia. Muito obrigada. A todos os ouvintes do jornal Circulando. Vamos agora para um breve intervalo. Até já. Mas vê se não some, hein? Porque se você já tá com aquela fome ou pensando sobre o que almoçar hoje, o assunto do próximo bloco é a alimentação. Aguarde. Você está ouvindo o programa Circulando, a notícia que não para. Você está ouvindo Circulando, o programa de notícias que não fica parado. Estamos de volta com Circulando. Ei, que horas tem? Que horas são? Que horas tem? Que horas são? Que horas são? Que horas tem? Se liga aí, são 7 horas e 26 minutos. E como aqui a gente não fica parado, o assunto agora é a alimentação. O restaurante universitário da UFPA já é velho conhecido dos estudantes. Servindo quase 5.000 refeições diárias, o serviço prestado existe há mais de 20 anos, mas divide opiniões. É o que vamos ouvir na reportagem de Beatriz dos Santos, com produção da minha colega de jornal, Fábia Cepeda. Com mais de 20 anos de funcionamento, o restaurante universitário da UFPA, mais conhecido como RU, produz diariamente um total de 4.800 refeições, vendidas a R$1 cada. Para atender essa demanda, o RU conta com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas, entre cozinheiros, nutricionistas, auxiliares e bolsistas, segundo dados da universidade. Com 2 pontos de distribuição nos campos profissional e básico, o RU oferece um cardápio com mais de 20 pratos diferentes. Devido à grande demanda, o serviço enfrenta alguns problemas, entre eles as longas filas. É o que conta a estudante do curso de Letras em Língua Inglesa, Ana Carolina. Eu acho que o maior problema realmente são as filas, porque são exaustivas e naquele calor já estás com fome, então não é nem tanta comida, a comida eu até gosto. Para resolver o problema da fila, a administração da UFPA iniciou a construção de um novo refeitório, localizado ao lado do prédio atual. Segundo a diretora do RU, a nutricionista Meri Barros, a obra vai agilizar as filas e dar mais conforto à comunidade universitária. É um refeitório novo que a gente vai colocar, né? E essa parte que vocês veem que é o restaurante hoje, que a gente vai acomodar melhor a fila, né? Para ter mais conforto e tudo. Tendo esse espaço sozinho, né? Só para acomodar as pessoas melhor, a gente acredita que vai minimizar essa questão da fila, mas acabar vocês sabem que não. E lá nós vamos ter um refeitório novo de 416 lugares. Meri Barros explica ainda que a demora no atendimento está relacionada também às pessoas que não respeitam a ordem de chegada na fila. Eu quero saber qual é o restaurante do país que vocês possam me dizer que não tenha fila no RU. Por que tem fila? Porque a demanda é muito grande, né? Então hoje a gente atende 3.800 almoços, 1.200 jantares, 5.000 refeições. As pessoas vêm e reclamam. Por quê? Porque existe aquela cultura de furar fila. As pessoas quando furam fila, o tempo de espera é muito maior. Já a estudante do curso de matemática, Flávia das Chagas, tem uma opinião diferente. As pessoas justamente furam a fila por causa da demora. Se não tivesse essa demora, ninguém furava. O novo refeitório, que promete diminuir o tempo de espera nas filas, está previsto para ser entregue no primeiro trimestre de 2014. E você, o que acha? Demora porque furam a fila ou furam a fila porque demora? Beatriz dos Santos, com colaboração de Fábia Cepeda, para o programa Circulando. Ah, o RU, aquela fila não é de Deus. É por isso, Fábia, que tem muita gente que não almoça no RU, sabia? Claro, quem nunca foi na Val?
Alguns estudantes preferem procurar outras formas de alimentação dentro da universidade, como Ver o Pezinho e outras lanchonetes espalhadas pelo campus. Mas será que esses lugares são confiáveis, George? É disso que trata a reportagem de Alice Martins e Emanuele Correia. Quando eu não como no RU, eu como no Ver o Pezinho. Lá no Ver o Pezinho, do profissional. Eu lancho aqui na cantina do IG. E eu costumo lanchar em qualquer lanchonete da UFPA. O resultado de uma enquete online apontou que o local mais frequentado pelos alunos quando não estão comendo no RU é o Ver o Pezinho, um complexo de lanchonete que fica perto dos blocos de sala de aula, tanto no campus básico quanto no campus profissional. Mas será que esses estabelecimentos como Ver o Pezinho, alternativos ao RU, estão bem equipados e certificados pela vigilância sanitária para fornecer lanches de qualidade? Circulando pela UFPA, percebemos que a qualidade e o controle sanitário variam de acordo com uma hierarquia entre esses estabelecimentos. Esses lugares são valorizados levando em conta a frequência de fiscalizações por que eles passam. No topo da pirâmide fica o restaurante do Vadião, que tem acompanhamento sanitário de 6 em 6 meses e atende às normas exigidas, inclusive com acompanhamento nutricional, como nos conta o responsável pelo local, Luiz Thiago Souza. A licitação é todo ano que tem que fazer, mas a fiscalização, no caso, é 6 em 6 meses. Nós temos a nutricionista e o proprietário é chefe de cozinha. Em seguida, na escala da pirâmide, vem o Macacário, um restaurante que passa por fiscalização anual da UFPA e que vai receber em breve um treinamento sobre manipulação dos alimentos. Logo a seguir, mais abaixo na hierarquia da garantia de qualidade dos alimentos, vem as cantinas dos institutos, que só agora estão passando por um processo de regulamentação. Até agora, só a do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH, conseguiu finalizar a licitação. A dona da cantina do IFCH, que também é dona do Macacário, Edilene Moreira, fala um pouco mais sobre a regularização do serviço. Na verdade, a prefeitura, junto com a RU, que já teve vistoria na outra ali do IFCH, é a primeira que foi licitada. Devido a cada mandato, tudo vai mudando. Então, este ano, todas as cantinas vão ser licitadas. Quando se trata de regulamentação, fiscalização ou treinamento, na base da pirâmide da oferta de alimentos, no campus da UFPA, estão os ambulantes. Gente que está há muito tempo trabalhando pelos campi e não passa por fiscalização e nem recebe orientação básica de higiene na produção de alimentos. Maria Benedita é um exemplo. Ela está há mais de 10 anos trabalhando na UFPA e somente neste ano teve que apresentar a documentação. Ainda assim, sem ter que comprovar a experiência com alimentação e nem ter que passar por fiscalização sanitária, como ela mesma revelou. Já desse que eu dei minha foto, dei meu nome, papel de luz, tudo tá aí. Que é para me poder ficar aqui sem ter problema nenhum, né? Os próprios alunos da UFPA podem ajudar a melhorar a qualidade do serviço e higiene dos estabelecimentos de alimentação alternativos ao RU. Se você descobriu que o lugar onde você come não está na lista dos locais com licitação em dia, você pode levar um ofício até o Devisa, Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, que fica na Avenida Dom Pedro, entre Rua Bernaldo Couto e Curuçá, no Marizal, e solicite a fiscalização. Mais informações no telefone 3241-6556 ou 3242-6927. Com produção de Alice Martins, Emanuele Correia para o jornal Circulando. Bom, então fica a dica para você ficar mais atento na escolha de onde se alimentar. Falando em alimentação, Jorge, sabe que alimenta os cachorros que circulam pela UFPA? Muita gente já vê esses bichinhos que passam ali pelos corredores da universidade. Mas o que pouca gente sabe, Fábio, é que esses animais sobrevivem apenas do trabalho de voluntários, que não medem esforços nem nos fins de semana e feriados. Vamos conferir na reportagem de Érica Marques e Juliana Teodoro. Circulam todos os dias pela UFPA, segundo a prefeitura do campus, cerca de 110 cachorros. Esses animais dependem da ajuda de servidores e alunos para sobreviver. As pessoas os alimentam com restos de comida e alguns financiam tratamentos médicos. O servidor público Arli Júnior é uma das pessoas que dedica boa parte do seu tempo aos cães da UFPA. Ele faz esse trabalho há cerca de 10 anos, sempre dando ração e cuidados para mais de 50 cachorros por dia. Comecei a ajudar intensamente aqui no campus, porque aqui tem mais cachorros, então aqui eu alimento para mais de 50 cachorros por dia. Então aqui realmente eu me dedico a isso, não é um outro cachorro, não, é uma atividade diária, é todo dia, é final de semana, feriado, porque a fome não tira feriado nem final de semana, então tem que ser assim, né? Inclusive no final de semana e durante os feriados é mais necessário ainda porque não tem os alunos aqui, não tem nada para eles comerem e fica mais difícil. Aí é que eu não falto mesmo. O Arli comenta que é difícil ajudar tantos cães sozinho, sem o apoio da universidade.
Eu precisaria de ajuda porque eu não posso fazer. O que eu não posso fazer é levar um cachorro no veterinário. Por exemplo, recentemente eu levei um cachorro no veterinário, eu gastei quase R$2.000. Outros funcionários da universidade também trabalham no cuidado diário dos cães e tiram dinheiro do próprio bolso para alimentá-los, como é o caso dos participantes do projeto Vida Digna UFPA. O projeto foi criado no ano de 2009 e é formado por 9 funcionários, entre professores e servidores. A bibliotecária Sueli Palheta é líder do projeto e conta que o Vida Digna surgiu com o objetivo de oficializar o trabalho de vários voluntários do UFPA, porém a falta de verba tem atrapalhado as atividades. Sueli conta que já entrou em contato com o reitor Carlos Maneschi em busca de auxílio, mas ainda não recebeu nenhuma resposta positiva. A gente já foi com o reitor, umas 4 reuniões, pediu um espaço, mas ele ainda não cedeu, que ele diz que a universidade não tem espaço, que tudo que já tem já está comprometido com o projeto de construção de prédios da UFPA. Com tudo que ele falou, ele até disse que ele poderia arcar com o pagamento da castração das cadelas. Só que nós já apresentamos o projeto de quantas cadelas nós tínhamos que eram para operar, né? Mas ele até hoje não nos deu nenhum retorno e a gente não fica esperando. Apesar dos gastos, Sueli garante que todo o trabalho com os animais na universidade vale a pena. É muito gratificante que eu faço, porque só de ver a alegria que eles nos recebem, aquele carinho que eles nos dão, eu acho que é tipo uma terapia. E quem foi conversar com a Prefeitura do campus para saber a posição da universidade sobre a situação dos cães foi a repórter Juliana Teodoro. Érica, o diretor de Departamento de Infraestrutura da UFPA, Reinaldo Mota, explicou que a Prefeitura do campus não é diretamente responsável por cuidar dos cachorros e que, apesar da instituição não oferecer nenhuma verba para o cuidado dos cães, legalizou o projeto Vida Digna UFPA como responsável por qualquer tratamento aos animais. Um desses tratamentos é a castração, que é assunto polêmico entre os voluntários e a Prefeitura. Quem ia fazer a castração era a dona Maria Sueli, que tem, o filho dela parece que ele é veterinário, ela leva alguns cachorros para fazer castração aqui na UFRA. Eu não tenho esse acompanhamento, quem tem é a dona Sueli. E ela traz medicamentos, tal. Não sei quantos cachorros foram castrados, eu sei que foram porque ela me informou. Não sei te dizer a quantidade que foram, mas quem traça essa política é essa comissão. Apesar de toda a ajuda destinada aos animais, algumas pessoas se incomodam com a presença dos cães e preferem a retirada deles da universidade, como o estudante de meteorologia Vicente Tavares e o funcionário Alessandro Magalhães. Eu me sinto incomodado pelo fato de existirem muitos cães, né? A população de cães aqui é muito grande, então eles sujam, os locais ficam fedorentos. E eu particularmente não gosto dessa quantidade grande de animais. Sinto incomodado. Para mim, esses vira-lata tinham que ir para carrocinha, porque eles transmitem muitas pulgas e não tem por que eles estarem aqui, isso é uma universidade, não é um canil. E você, o que acha da situação dos cachorros na universidade? A UFPA deve ou não se responsabilizar por esses cães? Reportagem de Juliana Teodoro e Érica Marques para o jornal Circulando. Pergunta difícil. O que você acha, Fábia? Bem, todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. Isso está na Declaração Universal do Direito dos Animais, proclamada pela Unesco em 1978. Além disso, você nunca ouviu falar da lenda que os alunos jubilados se transformam nos cachorros da UFPA? Ah, lenda universitária. Mas a questão é que o impasse continua. Dê sua opinião sobre o assunto no blog do jornal Circulando, plugfm.blogspot.com.br. No próximo bloco, vamos falar de espaços de convivência. E claro, tem muita coisa bacana no mural, a agenda de eventos da UFPA. Você está ouvindo o programa Circulando, a notícia que não para. Você está ouvindo Circulando, o programa de notícias que não fica parado. O Circulando está de volta com o último bloco do programa. Ei, que horas tem? Que horas são? Que horas tem? Que horas são? Que horas são? Que horas tem? São exatamente 7 horas e 38 minutos. E a pergunta que não quer calar, Fábio, é a seguinte: para onde os alunos vão quando não estão em sala de aula nesse mundão que é o campus da UFPA em Belém? Mas será que tem para onde ir, George? É o que vamos ouvir na reportagem de Jéssica Rodrigues e Arthur Medeiros. Acabou a aula. É cedo para ir para o RU e ainda não é hora de ir para casa. Para onde você vai? Entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro, vários alunos da UFPA responderam essa pergunta em uma enquete online no Facebook.
40% deles disseram que ficam pelos corredores da universidade. Outros 30% afirmaram passar seu tempo nos centros acadêmicos de seus cursos. Mas nenhum desses dois locais foram realmente criados para a integração dos alunos. Então, onde estão esses espaços de convivência dentro do campus da universidade? Ana Beatriz Galende, a assessora técnica da Prefeitura da UFPA, responde à pergunta. Existem vários, né? Existe aquele que a gente criou, foi criado assim pela Prefeitura ou pela administração, e os espaços que foram surgindo espontaneamente. Então, hoje, quais seriam? São os restaurantes universitários do básico, do profissional, o setor recreativo, né, que é conhecido como Vadião, tem o Bosque Benito Calzavara, que é conhecido como o Espaço ITEC Cidadão, e tem os setores assim, que, por exemplo, frente ao laboratório de hidráulica, tem umas cabanas que foi um setor criado espontaneamente pelos professores e alunos de lá. E tem os pavilhões que já existe alguma coisa, como os próprios alunos, tem os bancos que a gente colocou lá, eles se reúnem e tal, mas esse é uma coisa assim bem informal. No entanto, mais da metade dos alunos que responderam à enquete concordam que não há espaços suficientes para o tamanho e número de estudantes da universidade. Além disso, os que já existem não são tão agradáveis assim. As principais reclamações são de falta de conforto, abandono, falta de manutenção e espaços pequenos demais. Ainda assim, há os vencedores, como a Beira do Rio, que é o ambiente mais visitado pelos alunos, e o Espaço ITEC Cidadão, também conhecido como os Bosques, que nas palavras de uma aluna é um exemplo a ser seguido. Outro ambiente muito visitado é o Trapiche do Programa de Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia, conhecido como Poema. No entanto, ele não é um espaço de convivência e não foi criado com essa intenção. O coordenador do programa, Wagner Barbosa, esclarece essa questão. O Poema não é um espaço de convivência. O Poema é um programa de extensão e pesquisa do Núcleo de Meio Ambiente e nós aceitamos essa caracterização como espaço de convivência porque nós temos um espírito democrático aqui dentro. As pessoas que querem vir aqui passar o tempo, curtir um pouco a natureza, que venham, mas que venham sabendo que estão dentro do ambiente de trabalho. Então, quando as pessoas vêm aqui e têm um comportamento não sustentável, deixando lixo, praticando atos que não são exatamente sociais, já presenciei cenas de sexo, já presenciei pessoas consumindo droga. Como eu não tenho poder de polícia, nem quero ter isso, então eu apenas alerto as pessoas que esse não é o melhor lugar para se ter esse comportamento. A falta de planejamento e de espaços dentro do campus acarretaram em problemas como os enfrentados pelo Poema. Mas afinal, qual a importância de haver espaços como esses? O professor Evanildo Monteiro, da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFPA, explica que espaços de integração ajudam a combater o estresse, resultado da vida moderna. Hoje o estresse ele é resultado de uma sociedade capitalista que preza pela produção. Então nós temos que produzir, se qualificar cada vez mais, ser cada vez mais eficiente. Então o estresse acaba sendo gerado dessa cobrança da sociedade. Estresse esse que pode ser muito prejudicial à saúde. Desde sintomas orgânicos, dores de cabeça, dores musculares, até problemas na saúde mental, levar a uma depressão, por exemplo. Irritabilidade, insônia, problemas gastrointestinais. E não pense que você, aluno da UFPA, está livre do estresse do dia a dia, não. Segundo o professor Evanildo, o estudante da Federal se estressa já no caminho à universidade, com o trânsito congestionado e os ônibus precários. Se estressa também com a pressão dos professores, o acúmulo de tarefas, a falta de infraestrutura, problemas financeiros, entre outros. A Prefeitura da UFPA concorda com a importância desses lugares na vida acadêmica e, por isso, a assessora técnica do órgão, Ana Beatriz Galende, falou um pouco sobre os projetos de futuros espaços do tipo. As nossas propostas para a criação teria, assim, por exemplo, a Orla. É um projeto grande que vai se recuperar toda essa nossa Orla, onde dentro desse projeto tem vários espaços de convivência. Os alunos vão poder ir lá, contemplar o mar, bater papo e tal. Só que é um projeto que ainda está em andamento. Mas é importante lembrar que a integridade e o bom uso desses locais também são responsabilidade sua, caro aluno. Mantê-los limpos, usá-los da maneira adequada e não praticar atividades ilícitas nesses espaços são de extrema importância para garantir a qualidade e durabilidade deles. Jéssica Rodrigues, com produção de Arthur Medeiros para o Circulando. Enquanto esses projetos não ficam prontos, vamos aproveitar os espaços que já temos, lembrando que devemos conservá-los para o melhor uso de todos. Pois é, Jorge. Falando em convivência, integração, diversão, hoje é sexta-feira, final de semana tá chegando e, claro, os universitários não vão querer ficar em casa. Por isso está no ar No Mural.
No Mural. A agenda de eventos da UFPA. Recebemos aqui no estúdio Jobson Marinho com as informações da agenda desta semana. Bom dia, George. Bom dia, Fábia. Bom dia, Jobson. E hoje é sexta-feira, dia de planejar o tempo livre. Por isso, a gente circulou pela cidade e trouxe algumas sugestões para movimentar o seu fim de semana. Se liga no mural. O Centro Cultural Sesc Boulevard recebe até o dia 15 de dezembro a exposição Luas. A artista Yolanda Carvalho apresenta uma série de estilogravuras inspiradas na noite nordestina, onde estão representados o sonho, a liberdade e a feminilidade. O Sesc Boulevard fica na Avenida Boulevard Castilho França, número 522, bairro da Campina, em Belém. A entrada é franca. Um ótimo programa, vamos dar uma passada lá, não é, Jorge? É isso mesmo, Fábio. Entrada gratuita, se quem ainda não recebeu a bolsa pode ir, enfim, vamos lá. E ainda tem muita coisa acontecendo nesse fim de semana. A Universidade da Amazônia, UNAMA, está realizando no campus da Alcindo Cacela a 10ª mostra do curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem. Com o tema Ocupação, o evento contará com exposições de fotografia, pintura, desenho, vídeo, escultura e outras artes visuais. O evento vai até o dia 22 de dezembro, na Avenida Alcindo Cacela, número 287, bairro do Marizal, em Belém. Mais informações no site www.unama.br. E Jobson, tem alguma coisa para o UFPA? Tem sim, Fábia. O projeto de extensão Troca de Olhares, as interfaces entre cinema e filosofia, apresenta hoje o filme A Igualdade é Branca. O filme conta a história de um polonês que, ao se separar da esposa na França, volta ao seu país de origem para ganhar dinheiro e assim se vingar da esposa. E depois da exibição do filme, o projeto realiza debates sobre os temas que são apresentados. O filme será exibido às 3h30 da tarde de hoje no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas daqui da UFPA. Mais informações sobre o projeto pelo e-mail trocadeolharesufpa@gmail.com. Se liga no mural. E para quem ainda não decidiu o que vai fazer hoje à noite, anote aí. A produtora Meia Chuta apresenta hoje a festa Funk Me, desejando vida longa às inimigas. Deseja todas as inimigas vida longa. A atração principal da noite será a carioca Valesca Popozuda, conhecida pelo seu trabalho como cantora e dançarina de funk. A festa começa às 10 da noite na Casa de Shows Vila Aurora, que fica lá na Avenida Gaspar Viana, esquina com a Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro do Reduto, em Belém. Os ingressos custam a partir de R$50 e a festa é só para maiores de 18 anos. A partir de R$50, preço salgado, hein, Fábia, Jobson? Nossa, R$50? Não tem desconto para quem é aluno da UFPA? Tem parcela, mas tem que ver que é a Valesca Popozuda, né, gente? É verdade, não pode perder. Então, se a sua bolsa caiu, aproveite aí a noite com Valesca Popozuda. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. E a nossa agenda de eventos de hoje fica por aqui. Fábia, Georgia, com vocês. Muito obrigado, Jobson. Até a próxima. Obrigada, Jobson. Circulando, a notícia é que não para. Ei, que horas tem? Que horas são? Que horas tem? Que horas são? Que horas são? Que horas tem? São 7h47. E o Circulando está chegando ao fim. Alô, alô, graças a Deus é sexta-feira. Jornalista também é gente, precisa descansar. Por isso, o Circulando só volta na segunda. Ficamos por aqui, mas não se esqueça que temos encontro marcado às 7 horas da manhã de segunda a sexta, para circular pelas principais notícias do dia. Até mais. Circulando, a notícia é que não para. Circulando é uma produção do Laboratório de Radiojornalismo da Turma 10 de Comunicação Social 2012. Apresentação de Jorge Miranda e Fábia Cepeda. Roteiro de Arthur Medeiros, Emanuele Correia, Alice Martins e Sérgio Ferreira. Reportagens e produção de Alice Martins, Arthur Medeiros, Beatriz Santos, Emanuele Correia, Érica Marques e Fábia Cepeda. Jorge Miranda, Jéssica Rodrigues, Jobson Marinho, Juliana Teodoro, Salete Ferreira, Sérgio Ferreira, Tarcísio Macedo e Viviane Oliveira. Edição de áudio João Nilo. Com a orientação da professora Rosane Steinbrena. Agradecimentos Rádio Web UFPA. E o jornal Circulando fica por aqui. É isso aí, Jorge. Até segunda. Até segunda-feira, Fábio. Bom fim de semana.